Minhas aves pararam de pôr ovo, mas foi por causa da quaresma. Isso mesmo, essa foi a mensagem que eu mais recebi na semana passada. Foram mais de 100 mensagens, mais de 100 produtores me pedindo ajuda porque as suas aves pararam de botar ovo, diminuíram a produção e todos eles me dizem que foi por causa da quaresma. Se teria como e resolver isso ou tem que esperar passar a quaresma para as galinhas voltar a botar o ovo. Mas será que isso é verdade? Será que é fato? Será que é mito? Né? Será que é uma lenda apenas? E como resolver esse problema? No vídeo de hoje eu vou desvendar de vez esse problema para você e vou te dar a solução, porque aqui a gente trata a sua granja como uma empresa e a sua empresa tem que ser lucrativa o ano todo. Então fique comigo até o final que hoje a gente vai falar desse assunto. Vamos desvendar todo esse mistério e vamos, melhor ainda, resolver o problema. Estamos de volta com mais um vídeo incrível, repleto de dicas e informações valiosas para vocês, nossos seguidores fiéis. Queremos compartilhar conhecimento, trocar experiência e crescer juntos nessa jornada pela agricultura familiar. No vídeo de hoje abordamos um tema essencial e especial para o sucesso da sua produção. Por isso, pedimos o seu apoio. Curta, compartilhe, nos ajude a alcançar mais pessoas que possam também se beneficiar desse conteúdo. Somos uma comunidade unida onde cada um faz a diferença. Juntos podemos crescer e prosperar na agricultura familiar. Fique com a gente até o final e faça parte dessa jornada de sucesso. Queridos seguidores, estamos empolgados em anunciar nossas lives semanais, que acontecerão todas as quartas e domingo às 20 horas. E o melhor de tudo é que os temas serão escolhidos por vocês na nossa incrível comunidade. Para participar, basta estar atento em nossas enquetes que serão disponibilizadas no nosso Instagram e também aqui no nosso YouTube. Vocês terão a oportunidade de escolher os assuntos que mais interessam a vocês e que gostaria de ver nas próximas lives. Estamos ansiosos para compartilhar o conhecimento, trocar experiências e aprender junto com vocês. Não perca essa oportunidade de participar ativamente e moderar o conteúdo das nossas lives. Contamos com todos. De fato, as galinhas param de pôr ovo na quaresma? Mito ou verdade? Eu já vou responder logo de cara para vocês. Depois, à medida que for evoluindo o vídeo, eu vou passando para vocês como resolver esse problema, porque esse problema está relacionado a vários fatores. Então vamos de cara aqui já responder, é mito. Isso é mito, pessoal, mas esse mito ele tem um pouquinho de fundamento. Espera aí que eu vou explicar para vocês. As galinhas sem raça definida, as pé duro, de fato elas reduzem, às vezes até param completamente a postura de ovos entre março e julho, o período que coincide com a quaresma, mas isso está relacionado à menor disponibilidade de luz e não apenas à troca de penas. No outono e no inverno, o sol nasce mais tarde e põe mais cedo. Para colocar os ovos, as galinhas precisam de uma certa quantidade de luz durante o dia para elas poderem ter eficiência e botarem o ovo. Mas as galinhas de raças e linhagens híbridas de alta genética, esse problema não interfere. Por quê? Porque as nossas galinhas que criamos no sistema caipira, elas são de linhagens híbridas. E a gente tem um sistema de manejo diferenciado. Então a gente faz a programação de luz, com isso a gente supre a necessidade das aves. Por isso que é mito. É mito para a gente, porque para os produtores do sistema caipira. Mas se você produz, né, se você produz ovos com galinhas sem raça definidas, com as peduros, né, como a gente diz, ou as galinhas coloniais, sem raça definida, isso tem fundamento, porque elas estão fazendo o período, né, que elas estão passando por um período que tem menos intensidade luminosa, e como com esse tipo de galinha a gente não faz nenhum sistema
nenhuma programação de luz, então isso afeta elas e além delas estar trocando de pena. Então isso é o que causa a queda de produção. Agora, peraí, se você é produtor do sistema caipira, trabalha com uma linhagem de alta genética, não era para você estar passando por esse problema. Se você está passando esse problema, é porque você está cometendo erros e agora a gente vai acabar com esse erro. Eu vou passar o passo a passo para você corrigir completamente todo esse erro e não ter mais queda na sua produção. Um dos principais problemas que causa a queda da produção dos ovos nas nossas poedeiras nessa época do ano está relacionado ao programa de luz, porque nessa época do ano é o período que os dias vai encurtando, os dias vai ficando cada vez menores e com isso vai tendo menos disponibilidade de luz natural durante o dia. Então, como a gente trabalha com linhagens de alta genética, a gente faz um programa de luz. O programa de luz é feito exatamente para isso, para evitar que a poedeira tenha queda de produção nesse período do ano. Com isso, conseguimos produzir com muito mais eficiência o ano inteiro, porque as aves precisam de uma certa intensidade luminosa e de uma certa quantidade de luz durante o dia para ela conseguir produzir. Mas também temos que respeitar o horário de escuridão das aves, pois elas precisam descansar para repor as energias para ela continuar pondo ovo. Por isso, não podemos deixar de forma nenhuma a luz ligada durante 24 horas. Nesse período de produção, a gente coloca o nosso programa de luz para as aves em 16 horas e meia. Esse é o grande problema. Muitos produtores estão trabalhando com linhagem de alto desempenho e não sabem dessa informação. Talvez eles colocam menos quantidade de luz, mas para a gente obter eficiência com as linhagens híbridas, a gente tem que dar 16 horas e meia de luz todos os dias na época, no período de produção para nossas aves. Nós temos um calendário, um programa de luz que fazemos com as aves desde o primeiro dia de vida, que vai tendo diferença na quantidade de luz de acordo com a idade das aves. E quando chega na época de produção, chegamos aí a 16 horas e meia. Se as suas aves estão parando, você tem aves híbridas, né? Estão parando de produzir agora, pode ser o programa de luz. Pode ser que você não esteja dando a quantidade de luz necessária por dia que ela precisa, ou talvez a intensidade da luz não esteja correta. Com isso, você tem que corrigir a intensidade da luz, da quantidade de lux necessário e as quantidades de horas necessárias para você corrigir esse erro. Por exemplo, o nosso dia tem 24 horas. Precisamos 16 horas e meia de luz na época de produção. Então, se o nosso dia a gente vai entrar no canal do tempo, no canal do tempo a gente vai ver que hora que vai amanhecer e que hora que vai escurecer. Vamos supor que durante o dia a gente vai ter 10 horas de período de luz. São 10 horas de período de luz natural. Com isso, a gente não precisa prender a luz artificial durante essas 10 horas, mas ainda falta 6 horas e meia para as nossas aves terem período de luz. O que vamos fazer? Entrar com um programa de luz. A gente vai oferecer luz artificial para as nossas aves, né? Para que não tenha perca na produção. Então, a gente falta 6 horas e meia de luz, eu vou dividir no meio. Então, vai dar 3 horas e 15 à tarde de luz artificial e 3 horas e 15 pela manhã, antes do dia amanhecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o relógio, vou prender a luz das aves 3 horas e 15 minutos antes do dia clarear. Com isso, a gente vai conseguir ter a quantidade de luz e vamos repetir o mesmo no entardecer.
antes do dia entardecer, vamos ligar a luz e deixar ela ligada por 3 horas e 15 minutos e depois apagamos a luz. Com isso, vamos conseguir juntar essa luz artificial com a luz natural, dá o total de 16 horas e meia que a ave precisa para produzir. Mas espera aí que não acabou, ainda pode ser mais algum erro que eu vou falar para você aqui agora. Mas se você, produtor, está fazendo um programa de luz, está seguindo a risca com o programa de luz, então não é esse erro, pode ser outro problema. E aí que tá, vamos desvendar agora esse mistério. O que pode ser? Pode ser um problema nutricional que a sua ave está passando, principalmente se você está com o programa de luz correto e principalmente se as aves estão no período de pico de produção ou passando pelo período de pico de produção. Mas por quê? O período de pico de produção é o período que elas mais põem ovo, com mais volume, elas chegam aí a 95, 96, 97% de produção. Isso quer dizer que é um alto volume de produção em um pequeno período. Então, as aves elas precisam de uma nutrição muito bem balanceada para suprir toda essa demanda de produção que ela tem. Elas são aves de altíssima genética que precisam de uma alimentação, de uma nutrição muito bem balanceada que vai suprir essa necessidade. Se você está fazendo uma nutrição para ela que você acha que é boa, mas essa nutrição pode ser que não seja tão boa assim, pode ser que ela não está suprindo as necessidades que a ave precisa, e aí o que acontece? Ela não tem a energia, ela não tem todos os nutrientes que ela precisa ali dentro da ração para ela produzir em altíssima quantidade. E aí o que acontece? Aí cai a produção, principalmente se ela está nesse período de pico ou saindo do pico. Então, pode ser um problema nutricional, você não está suprindo as necessidades da sua ave e elas estão precisando de uma alimentação mais balanceada para que elas possam ter mais eficiência ainda na sua produção. Mas espera aí que não acabou, ainda vou falar para vocês mais 2 itens que pode estar atrapalhando na sua produção. Se a sua ave está aparentando estar saudável, ela está aparentando estar normal, mas está caindo a produção e você já viu que não é o programa de luz, você já viu que não é o sistema de nutrição que você tem, que está completo, a sua nutrição está muito bem balanceada, então não é esses 2 itens. Então, o que pode estar cometendo essas aves pode ser uma verminose ou alguma doença instalada no lote, principalmente se o lote inteiro tiver caído a produção. O que acontece? Se as aves estiverem com algum tipo de verminose ou se elas estiverem com alguma doença, pode ser que essa doença não mostre ou a gente não consegue ter a percepção do sintoma dessa doença, a gente não consegue identificar essa doença. E aí o que acontece? Aí derruba a produção, é o primeiro resultado que tem. Então, se o teu programa de luz está em dia, se a tua nutrição está em dia e as suas aves caíram na produção, pode ser verminose e pode ser alguma doença. A primeira coisa a você fazer é fazer uma vermifugação completa nesse lote. Com isso, você vai conseguir eliminar as verminoses. Se isso não resolver, o que você tem que fazer? Você tem que chamar um médico veterinário aí na sua granja para que ele possa examinar as aves e conseguir identificar o que as aves têm. Talvez seja até necessário tirar uma amostra de sangue e levar para laboratório para poder conseguir identificar que tipo de doença está cometendo o seu lote. Se a sua ave está aparentando estar saudável, ela está aparentando estar normal, mas está caindo a produção e você já viu que não é o programa de luz, você já viu que não é o sistema de nutrição que você tem, que está completo, a sua nutrição está muito bem balanceada, então não é esses 2 itens. Então, o que pode estar cometendo essas aves pode ser uma verminose ou alguma doença instalada no lote,
principalmente se o lote inteiro tiver caído a produção. O que acontece? Se as aves estiverem com algum tipo de verminose ou se elas estiverem com alguma doença, pode ser que essa doença não mostre ou a gente não consegue ter a percepção do sintoma dessa doença, a gente não consegue identificar essa doença. E aí o que acontece? Aí derruba a produção, é o primeiro resultado que tem. Então, se o teu programa de luz está em dia, se a tua nutrição está em dia e as suas aves caíram na produção, pode ser verminose e pode ser alguma doença. A primeira coisa a você fazer é fazer uma vermifugação completa nesse lote. Com isso, você vai conseguir eliminar as verminoses. Se isso não resolver, o que você tem que fazer? Você tem que chamar um médico veterinário aí na sua granja para que ele possa examinar as aves e conseguir identificar o que as aves têm. Talvez seja até necessário tirar uma amostra de sangue e levar para laboratório para poder conseguir identificar que tipo de doença está acometendo o seu lote. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que as informações compartilhadas tenham sido valiosas para você que se dedica à avicultura no sistema caipira. Cada detalhe faz a diferença e a busca pela excelência na avicultura é um processo contínuo de aprendizado e aprimoramento. Agradecemos por você por assistir até o final e por fazer parte da nossa comunidade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Compartilhe esse conteúdo com outros produtores, amigos que também se interessam pela avicultura sustentável e eficiente. Desejamos muito sucesso na sua criação de aves caipiras e estamos aqui para apoiá-los no que for preciso. Juntos podemos fazer a diferença e contribuir para um futuro mais promissor para a avicultura brasileira. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.